RCV Notícias. 13h em Cabo Verde, muito boa tarde. Vamos dar início ao jornal para esta terça-feira. A abrir, como sempre, vamos conhecer os títulos. Dia Nacional do Professor. O Presidente da República enaltece o papel da classe e reconhece que os desafios da ordem laboral são muitos e que deve-se fazer tudo para dar uma resposta às reivindicações dos docentes. Governo publica a lista de transição de 87 professores de 8A para 9A. Governo de Cabo Verde reage com satisfação às 20 medidas anunciadas pelo Executivo chinês no Fórum Macau para dar um novo impulso à cooperação económica e comercial entre a China e os países da CPLP. Aldeias infantis SOS e ativistas Orlando Mascarenhas e Dionísio Simões Pereira, condecorados pelo Presidente da República pela dedicação às causas sociais. Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania quer ver os seus comissários e outros parceiros mais capacitados para promover e monitorar direitos humanos em Cabo Verde. Mais atenção e oportunidades às pessoas com deficiência é o foco central de uma formação que a Comissão realiza na cidade da Praia. Estas e outras notícias para acompanhar neste jornal, edição e apresentação de Orlando Lima. Olá aos votos de muito boa tarde. Seja bem-vindo a este Jornal das 13, neste Dia do Professor. Os professores prometem endurecer a luta pelos seus direitos com uma greve prevista para maio e junho. Informação avançada por Nelson Cardoso, primeiro vice-presidente do SINDEP e secretário executivo de São Vicente, hoje no protesto dos professores que percorreram o centro do Mindelo, reivindicando a resolução dos pendentes, progressão na carreira, mais dignidade e respeito para com a classe. Uma manifestação que contou com o apoio de alguns alunos das escolas secundárias. Detalhes na reportagem com a Patrícia Martins. Trajados de preto em demonstração da insatisfação, os professores saíram da Praça Dom Luís com palavras de ordem até à delegação do Ministério da Educação, exigindo o cumprimento do Estatuto, mais dignidade e respeito para a classe docente, diz Nelson Cardoso, primeiro vice-presidente do SINDEP e secretário executivo de São Vicente. Todos sabemos que é uma situação de incumprimento por parte do governo. Na sexta estivemos em negociações, mas não houve entendimento a ponto de se firmar um acordo. E a questão é precisamente o fato de, mesmo tendo alguns acordos, não estão a ser cumpridos como foram firmados. Sabemos que o habitual é os professores fazerem atividades de comemoração das suas escolas, mas não só ficar pela confraternização, mas também por uma manifestação de insatisfação. O pessoal está descontente, até aqueles que não vieram, é precisamente porque estão desgastados. Possivelmente a paciência do professor está no limite e nós não queremos que haja ruptura, mas parece que é isso que o governo está a pedir. Portanto, queremos a dignidade, a valorização e o respeito. Respeito não só pelos direitos estatutários, mas também pelos acordos que foram firmados. Devem ser cumpridos assim como foram definidos. Outra coisa tem a ver com a postura do governo, a questão da dilatação dos prazos, a querer levar o tempo como se a situação resolvesse, mas isto está a piorar cada vez mais a situação, a relação entre o governo e os professores. Por isso, as formas de luta vão ser endurecidas já a partir de maio próximo. Se o governo mantiver a posição que tem tido até agora, o mês de maio e junho poderá ser crítico. Nós pretendemos uma greve na altura da avaliação, uma greve de uma outra forma que perturba a avaliação final. E a responsabilidade é do governo. E o professor está a mostrar sinais de cansaço. Em termos da paciência, está quase a romper. Portanto, será uma greve diferente. Vamos estudar, ao escutar a classe e definir como é que será a greve. Terá de ser um período mais duradouro e da forma que provoca alteração no calendário escolar das avaliações. Portanto, isso vai impactar a vida de muita gente e aqui nós pedimos a compreensão da sociedade. O governo é que está a levar o professor ao extremo. O SINDEP sempre adota a legalidade, mas também vamos deixar claro, vamos suportar todas as lutas dos professores. Nós não mandamos o professor agir na ilegalidade, mas eles terão o apoio
Qualquer decisão que tomarem. Protesto dos professores que contou com alunos de algumas escolas secundárias. Devemos congratular com essa atitude e parabenizar esses alunos, não só a manifestação da semana passada, que muitos tentam colar aos professores. Eu nem sabia se havia manifestação dos alunos e hoje também vieram aqui solidarizar com os professores. Muita gente tem consciência e da próxima vez que tragam os pais, porque o professor não está a lutar por um salário, mas sim por uma educação de qualidade e passa pela valorização do profissional que é o professor. Ao Governo para refletirem bem a atitude que têm tido e aos professores que continuemos firmes, unidos e hoje é mais uma jornada e a nossa luta não para até conseguirmos os nossos objetivos que são legítimos e que merecemos. Professores unidos jamais serão vencidos. Professores unidos jamais serão vencidos. Viva professores! De São Vicente, vamos agora até a cidade do Porto Novo. Alguns professores saíram às ruas da cidade numa manifestação seguida de uma marcha pacífica para mostrar descontentamento em relação à forma como são tratados pelo Ministério da Educação. Também alguns alunos juntaram-se a esta manifestação numa voz de apoio, exigindo melhorias na forma de avaliação. Teresa Pinto. Alguns professores em Porto Novo preferiram celebrar o seu dia numa manifestação pacífica e mostrar o quanto estão descontentes com o Ministério da Educação. João Santos, representante do Sindicato Nacional dos Professores no município, fala em falta de respeito para com os professores. Na forma de dialogar, na forma de tomar decisões de nós reivindicações que tinham pendência para ser resolvido. Não ter alegria sempre a manifestar nos descontentamento, principalmente nesse reajuste salarial que também decide de ser focado há muito tempo e também dando um coisinha para trás do cumprimento do estatuto, que se ele estava sido respeito ao DSA, talvez nunca estava nem nas lutas assim, porque dão dependência e as pessoas estão tão indignadas por causa de coisas que se de arrastar. A manifestação não teve boa adesão e o representante do SINDEP aproveitou para pedir mais união da classe. Para dar continuidade nessa luta, uns se sacrificam até mais do que os outros, já tem sido há vários tempos. Então, nós vamos começar a recomeçar hoje e mostrar nossa indignação nessa manifestação. Logo a seguir, nós também apelar professores para não fazer um greve com coisinha mais de impacto, com mais estratégia no momento da avaliação no mês de maio e logo a seguir no mês de julho, onde é que não poder tentar perturbar qualquer sistema de avaliação. Alguns alunos também participaram da manifestação, estes para exigir melhorias na forma de avaliação e pedir para que sejam ouvidos. Não tem um excesso de avaliações e um período de tempo muito pouco. E também não tem muitas provas e sim objetivos. Não costuma ter objetivos para PGI. Magrinha assim dizer que não tem objetivos para PGI e não deve fazer 3 provas e um bocado de avaliação no pouco período de tempo. Onde o aluno não deve hoje nenhuma coisa. Nós é pouco, mas quantidade é menos do que qualidade. Nós não temos prezar por nossa qualidade, porque nós é pouco, mas não tem voz. Nós é pequenino, mas nós é grande. Na Ribeira Grande e no Paulo, o SINDEP também tinha agendado uma manifestação, mas tal não se realizou devido à falta de adesão dos professores. E neste Dia Nacional do Professor, mensagem do Presidente da República, José Maria Neves, que enaltece o papel da classe e reconhece que os desafios da ordem laboral são muitos e que deve-se fazer tudo para dar uma resposta às reivindicações dos docentes. É claro que há muitos desafios, designadamente os de ordem laboral. Há muitas reivindicações. Os professores têm feito reivindicações muito justas em muitos casos. E então é preciso aperfeiçoarmos os mecanismos do diálogo social para que possamos, em cada momento, responder às exigências e às reivindicações. Nem tudo é possível, o país tem os recursos que tem, mas aquelas reivindicações justas devem ser sinalizadas e deve-se fazer absolutamente tudo para responder a essas mesmas reivindicações.
José Maria Neves apela ao diálogo produtivo face às reivindicações dos professores. Tendo em conta a realidade nacional do sistema educativo, as necessidades em termos de equipamentos, de instalações e de melhoria das condições salariais, é fundamental apostarmos na eficiência e na qualidade das despesas que realizamos. O meu apelo neste Dia dos Professores é para que haja um diálogo produtivo e para que as reivindicações sejam devidamente canalizadas, de modo a evitar as perturbações do sistema e construirmos os consensos que são necessários. Os apelos do Presidente da República, José Maria Neves, neste Dia do Professor. No entanto, há um comunicado do Governo que chegou há poucos minutos às redações, dando conta que o Governo, através do Ministério das Finanças e Fomento Empresarial, Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública e do Ministério da Educação, acaba de publicar num boletim oficial a lista de transição de 87 professores da categoria 8A para a categoria 9A, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 69/2015, de 12 de dezembro. O Governo, estamos a citar, reitera o cumprimento dos compromissos em resposta às diversas reivindicações e em diálogo com os professores e com todos os sindicatos que representam a classe, nomeadamente publicação dos atos administrativos de atribuição dos subsídios por não redução da carga horária aos professores que reúnem requisitos para o efeito progressivamente até junho deste ano. A atualização da lista de transição dos professores que reúnem requisitos para o efeito e publicação dos competentes atos administrativos atinentes no primeiro trimestre também deste ano. Revisão do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente, cujo processo está em andamento. A atualização da tabela remuneratória dos professores no quadro da revisão dos Estatutos da Carreira Docente, cujo processo está em andamento e deverá ficar concluído também já no próximo mês de maio. A atualização da tabela remuneratória dos professores significa o aumento efetivo dos salários dos professores, de acordo com o comunicado que estamos aqui a ler. A atribuição ainda de promoção automática mediante norma transitória e constar da proposta de revisão dos estatutos dos professores. Destacar que o Governo, segundo o mesmo comunicado, continua a resolver de forma séria e sistemática as diversas pendências e distorções na carreira dos professores deixadas acumular desde 2008, beneficiando cerca de 7.500 professores, com impacto orçamental superior a 900 mil contos por ano, com destaque para a reclassificação de todos os professores que obtiveram o grau de licenciatura, mais de 2.150 professores com aumento salarial, com impacto de 500 mil contos por ano. São alguns detalhes, portanto, deste comunicado que o Executivo cabo-verdiano enviou às redações e que acabamos aqui de citar alguns detalhes, precisamente comunicado que é emitido neste Dia do Professor cabo-verdiano. (13h14), Jornal da Tarde, RCV. As aldeias infantis SOS de Cabo Verde despontam como um renovador de esperança através de um trabalho missionário de construção e solidariedade, realça o Presidente da República ao condecorar com medalha de mérito, primeira classe, a organização que este ano completa 40 anos de existência. Na ocasião, José Maria Neves também condecorou Orlando Mascarenhas e Dionísio Pereira, duas individualidades ligadas às causas sociais. Atualmente, as aldeias SOS apoiam mais de 700 pessoas, entre crianças e jovens. Edneia Barros. As aldeias infantis SOS abriram as portas em Cabo Verde em 1984, mais concretamente em Assumada, e com o passar dos anos foram alargadas a Ribeirão Chiqueiro, no concelho de São Domingos, e depois a São Vicente, ilha onde funciona através de um centro social SOS.
Passados 40 anos, o trabalho desenvolvido por essa organização é distinguido com a Medalha de Mérito Primeira Classe pela Presidência da República. José Maria Neves descreve o contexto mundial como complexo e difícil, ressaltando por isso que vale a pena enaltecer os momentos de doação. Tem feito uma ação contínua de solidariedade, eu diria de autêntica irmandade. Jovens, crianças e adolescentes que de outra forma não teriam nenhuma esperança num futuro melhor. E com a presença das aldeias infantis SOS em Cabo Verde, conseguiram recuperar a esperança através de um trabalho missionário de construção. E vale a pena, neste mundo complexo e difícil, neste mundo de forte individualismo, de muito egoísmo, vale a pena, dizia, valorizarmos, trazermos para o espaço público, para ganhar mais visibilidade, esses atos de solidariedade. Com a Medalha de Mérito Primeira Classe, 2 personalidades associadas à causa foram também condecoradas, nomeadamente Dionísio Simões Pereira e Orlando Mascarenhas. As aldeias apoiam neste momento mais de 700 pessoas. Avança Orlando Mascarenhas, um dos fundadores da organização em Cabo Verde. Neste momento, a Fundação das Aldeias Infantis SOS em Cabo Verde apoia 725 crianças e jovens, sendo 170 através de 2 programas de cuidados alternativos e 556 por via do programa do reforço familiar, cujo foco assenta no reforço de competências parentais e empoderamento económico das respectivas famílias. Orlando Mascarenhas congratula-se com a distinção e com o impacto positivo que o trabalho das aldeias teve e continua a ter na vida de centenas de pessoas. E ao homenagear a organização, está-se também a homenagear todos aqueles que estiveram e estão de mãos dadas na edificação das aldeias infantis SOS, frisa o Presidente da República. O governo cabo-verdiano, através do Ministro da Indústria, Comércio e Energia, reage com satisfação às 20 medidas anunciadas pelo governo chinês no Fórum Macau para dar um novo impulso à cooperação económica e comercial entre a China e os países lusófonos. Alexandre Monteiro considerou que o pacote anunciado ontem vai abrir novas oportunidades às empresas lusófonas, proporcionar um desenvolvimento mais acelerado das infraestruturas, além de preconizar novas áreas de cooperação económica e comercial entre a China e a CPLP. São medidas que, primeiro, irão contribuir para elevar o nível de cooperação, nível intergovernamental, cooperação também no domínio de desenvolvimento de infraestruturas, também na parte de capacitação de recursos humanos, a nível empresarial e também soluções de financiamentos, sobretudo ligadas às pequenas e médias empresas dos países de expressão portuguesa, portanto, que integram o Fórum Macau. Portanto, há uma aposta, portanto, uma nova etapa na cooperação, com um nível, digamos, mais elevado. E além da consolidação e desenvolvimento das áreas tradicionais de cooperação, há também novas áreas em termos de exploração, nomeadamente questões ligadas à economia azul, o digital, o comércio eletrónico e a questão da transição energética. Numa dessas medidas anunciadas pelo governo da China é também fomentar atividades de promoção das indústrias e dos produtos, portanto, de exportação dos países da CPLP no mercado chinês. Abre perspectivas de investimentos para a produção de bens e serviços que possam ser exportados para a China. Os empresários cabo-verdianos presentes no Fórum Empresarial mostram-se agradados com a realização do evento, saudando a iniciativa que dizem faculta melhores oportunidades de negócios entre os empresários lusófonos e chineses. Agora, neste jornal, destaque para
as jornadas parlamentares, tendo em vista a sessão plenária que acontece já a partir da manhã, com a transmissão sempre aqui na sua rádio de Cabo Verde. O sistema de ensino está a perder a qualidade por conta de um conjunto de medidas erradas ou falta de iniciativa do governo e que está a ter reflexos internacionais. O reparo é do grupo parlamentar do PICV, que aponta como exemplo a introdução de um semestre zero para os estudantes cabo-verdianos que doravante vão estudar em Portugal. A opinião diferente tem o MPD, que considera que o Executivo, liderado por Ulisses Correia Silva, implementou uma das melhores políticas públicas no setor da educação, apontando como exemplo a isenção de propinas. José António dos Reis. Dizer que no debate que começa amanhã, a sessão plenária, tem como ponto alto o debate com o Primeiro-Ministro. O partido que suporta o governo elencou um conjunto de investimentos na requalificação urbana das cidades, a desencravamento das localidades e o reforço da descentralização, que, segundo diz, confere maior autonomia às câmaras municipais. O deputado do MPD, José Eduardo Moreno, lembra ainda que estão inscritos no orçamento do Estado para este ano 1,2 milhões de contos para a promoção do desenvolvimento local. O Governo instituiu uma linha de garantia para as câmaras municipais, visando investimentos em setores de interesse público municipal, também um regime de incentivos para correção de assimetrias e promoção do desenvolvimento das ilhas como mercado diminuto, como Brava, São Nicolau e Maio. E para a promoção do desenvolvimento local, o Governo continuará a investir no desenvolvimento de localidades, requalificação urbana e ambiental. São 1,2 milhões de contos previstos no Orçamento do Estado para o ano 2024. Em relação ao tema do debate com o Primeiro-Ministro, Julião Varela, porta-voz do grupo parlamentar do PAICV, verifica que o país tem crescido menos do que a promessa feita pelo Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva e que o crescimento não tem gerado o almejado desenvolvimento. Nos últimos anos perdemos mais de 31 mil postos de trabalho. Nós, neste momento, temos mais pobreza e temos, sobretudo, o aumento de pessoas que perdem a esperança. As pessoas inativas, que aumentaram significativamente, para além da juventude, sobretudo, que é a mão de obra que efetivamente pode contribuir para o desenvolvimento do país, está neste momento a perder a esperança, portanto é a sair, procurar as portas da imigração, e os dados indicam que cerca de 20 mil pessoas emigraram, portanto, nos últimos anos. Mas, por outro lado, nós temos um governo que, com uma política de endividamento público... O maior partido da oposição vai ainda interpelar o governo sobre a situação da educação. Julião Varela manifestou-se preocupado com a degradação da qualidade da educação, a insegurança nas escolas e a necessidade da revisão curricular e a desmotivação da classe docente, que está, segundo diz, a comprometer o sistema educativo cabo-verdiano. Porque o governo do MPD sempre resolveu o problema dos professores. Se repararmos pelo historial desde a década de 90, maiores problemas dos professores foram resolvidos sempre pelo governo do MPD. E este governo, desde 2016, já resolveu e vem resolvendo as pendências. Repara que, em termos de reclassificações, já resolveu todas as reclassificações pendentes desde 2008. Ouvimos então o som do Movimento para a Democracia, que disse que o grupo parlamentar do MPD então implementou uma das melhores políticas públicas no setor da educação. Quanto à qualidade e às reivindicações da classe docente, também José Eduardo Moreno lembrou que o governo está em negociações com os professores e pede confiança. Vamos então repor agora a declaração do PAICV, que diz que, portanto, o sistema educativo neste momento está a degradar-se devido a um conjunto de medidas adotadas pelo governo, nomeadamente diz a questão da insegurança nas escolas, a necessidade da revisão curricular e a desmotivação da classe docente, que, segundo diz, está a comprometer o sistema
educativo, um som que não foi possível então passar neste momento, que iremos certamente repor nos próximos serviços informativos. Dizer ainda, Orlando, que consta da agenda da segunda sessão plenária que começa amanhã também uma proposta de lei e um projeto de lei sobre o novo Estatuto dos Municípios. Reportagem do José António dos Reis, continuando a falar dos preparativos para a sessão da manhã. E destaque também para o Dia Nacional do Professor, em que a classe saiu às ruas para exigir a resolução de pendências com o Ministério da Educação. O CID felicita os docentes pela efeméride e incentiva-os a prosseguirem a reflexão sobre a importância da educação, luta pela classe. Uma mensagem deixada pela deputada pelo Círculo Eleitoral de São Vicente da Aura Pires, que apresentava a divisão da sessão parlamentar, fixando como pontos quentes da agenda a interpelação ao Governo sobre a educação e o debate com o Primeiro-Ministro com o tema da descentralização e desenvolvimento local, como reporta o José Pedro Santos. Nada definido, é assim que o CID caracteriza a situação do país no que respeita à descentralização. Dora Pires diz que, apesar das promessas de campanha feitas pelo partido no poder, o processo continua na estaca zero. Foi algo prometido, não é? Antes e durante as campanhas, e nós temos um governo que já vai no seu segundo mandato. E ainda nós não temos nada definido sobre a descentralização e desenvolvimento local. Se nós queremos um desenvolvimento a todos os níveis, em todas as ilhas de Cabo Verde, nós temos que pensar sim numa descentralização, porque ao descentralizar determinados serviços, e não é por aqui ou o governo poderá dizer que nós temos serviços descentralizados nas câmaras municipais, mas nós sabemos que isso não está a satisfazer os cidadãos cabo-verdianos. Uma análise feita pela Eleita Nacional que apresentava à imprensa no Mindelo a divisão dos democratas cristãos quanto à segunda sessão parlamentar de abril, que se inicia amanhã. Com expectativas, o CID aguarda pelo debate com o Primeiro-Ministro sobre a descentralização e desenvolvimento local. Segundo Dora Pires, o país anseia por empoderamento do poder local, seja pela via da autonomia administrativa ou da regionalização. Mas o importante é ter uma descentralização real para que o poder local tenha poderes em determinados assuntos, para que haja um desenvolvimento local visível, porque acabamos de ver que uma ou outra ilha ou um ou outro município é capaz de desenvolver em determinados setores e outros não. E possivelmente com uma descentralização bem feita, bem planeada, bem organizada, as ilhas, os concelhos poderão ter um desenvolvimento local da qual todos almejam que aconteça. A pedido da bancada do PAICV, a interpelação ao Governo recai no setor da educação. Para o CID será a oportunidade de conhecer em detalhes o que o Executivo Nacional tem em pauta para resolver as pendências de um sistema educativo sob reforma. Mas que tem vindo a pecar em vários aspectos, onde as reivindicações dos professores são vários, principalmente sobre o sistema de avaliação, ou ter crianças ou adolescentes com 17 anos, 15 anos na quinta e na sexta classe, o que vem prejudicando muito o desenvolvimento na sala de aula, não é? Às vezes crianças que acabam por intimidar os professores ou intimidar os seus colegas, mas também a tudo o que envolve a educação. À luz do consagrado nos seus estatutos, autonomia política às estruturas do partido em cada ilha, a OCID diz frontalmente defensor da regionalização por ilhas, embora Dora Pires admite que os democratas cristãos estariam abertos a acolher um modelo que agrupasse parcelas do território nacional, tal é o caso das 3 ilhas, Santo Antão, São Vicente e São Nicolau, por exemplo. Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania quer ver os seus comissários e outros parceiros mais capacitados para promover e monitorar os direitos humanos em Cabo Verde. Por efeito, 17 comissários e o staff da Provedoria da Justiça e membros da Comissão Interministerial estão reunidos na Praia
numa formação que traz como assunto inovador o papel das empresas na promoção dos direitos humanos das pessoas com deficiências. Reportagem com a Joana Lopes. As sessões estão distribuídas por diferentes tópicos para permitir uma participação significativa de todos os envolvidos. Mais atenção e oportunidades às pessoas com deficiência é o foco central dessa capacitação, assegura a presidente da CNDHC, Eunice Mascarenhas. Neste momento temos 25 participantes, dos quais temos 17 comissários, depois temos outros convidados da Provedoria de Justiça e da Comissão Interministerial. Há uma questão que queremos dar mais atenção, que tem a ver com mais atenção e oportunidades para pessoas portadoras de deficiência. Então, temos aí um grupo específico que também vai poder dar essa atenção. Portanto, isso é só para ver que temos uma visão holística, mas que de forma específica vamos poder atacar todos os assuntos e dar aqui, portanto, essa primazia simultânea em termos temporais. Neste contexto, vão procurar perceber os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos numa abordagem inovadora em Cabo Verde, sublinha a presidente da CNDHC. Vamos ter também aqui uma abordagem que é também inovador em Cabo Verde, o papel das empresas na promoção dos direitos humanos, que queremos também, e já começamos a ter parcerias com alguma empresa, é uma experiência piloto que depois vamos generalizar com outras empresas. Precisamos chamar todos para essa responsabilidade. A formação, na sua maioria, será ministrada pela representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, em que no terceiro dia uma atenção especial será dada à elaboração dos relatórios e também vai haver revisão e reforço da capacitação da Comissão Interministerial. E a representante residente do PNUD, Unicef e UNFPA, Elisa Calcaterra, ressalta o engajamento do país na promoção dos direitos humanos. Capacitar técnicos nacionais para a elaboração de relatórios que reflitam esse compromisso como os ODS revela-se oportuno e pertinente, pelo que congratulamos a Comissão para a Iniciativa pelo engajamento com essa visão geral de proteção dos direitos humanos no contexto dos ODS. Gostaria de reiterar o compromisso do escritório conjunto, aqui hoje representado pelo PNUD particularmente, em continuar a ser um parceiro ativo do governo de Cabo Verde em todos os setores, particularmente na promoção e proteção dos direitos humanos, em harmonia com o Sistema das Nações Unidas aqui em Cabo Verde. Uma sessão interativa à volta dos desafios para a CNDHC e a Provedoria da Justiça no trabalho de proteção e promoção dos direitos humanos, um dos assuntos previstos para amanhã, quarta-feira. Já estamos a finalizar este jornal das 13, quando faltam 28 minutos para as 14 horas. O Atlantic Music Expo 2024, que se realizou no início deste mês na cidade da Praia, movimentou mais de 1 milhão de contos, um montante que supera a movimentação registada na edição anterior e que, no entender do diretor-geral do certame, Augusto Veiga, mostra que vale a pena continuar a apostar a eventos dessa natureza. Nós tivemos uma movimentação de 1.259.790 contos aqui, o que é um número significativo para um investimento de cerca de 45 mil contos nos dois eventos, no AMI e no Creole Jazz. Os valores que movimentaram aqui só nessa parte são muito significativos. Nós tivemos um aumento muito grande em relação ao ano passado. O ano passado movimentou-se 1.075.000 contos. Este ano, 1.260.000 contos, praticamente. Então acreditamos que vale a pena estes investimentos para a nossa sociedade e para a economia local aqui na cidade da Praia. Para os artistas nacionais, o evento foi igualmente positivo, tendo muitos deles celebrado contratos para atuação fora e dentro do país, destaca Augusto Veiga.
Nós temos já alguns artistas que já estão contratados, inclusive, para este ano. Outros que não participaram como artistas nos showcases, mas que devido aos one-on-one meetings conseguiram já acertar espetáculos ainda para este ano. Outros que já estão alinhados para festivais no próximo ano, a nível internacional, mas também a nível interno. Há artistas que estiveram cá e houve diretores de festivais internos também que estavam cá no AMI que já começaram a contratar artistas para os seus festivais. A edição 2024 do Atlantic Music Expo decorreu de 1 a 4 de abril na Praia. Contou com 140 artistas, dos quais metade era nacional. Além de atuações em palcos, os artistas puderam participar em vários workshops sobre a música e manter encontros bilaterais com as autoridades cabo-verdianas. A finalizar este jornal, a União Europeia apelou hoje aos doadores da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos a continuar a apoiar a organização após uma investigação independente apontar problemas de neutralidade sem encontrar provas de alegadas e ligações ao Hamas. A União Europeia é o maior financiador desta agência, que tem tido um papel preponderante. A agência da ONU foi acusada em março por Israel de empregar mais de 400 terroristas em Gaza, alguns dos quais, segundo aquele país, terão estado ligados aos ataques do grupo islamita Hamas no dia 7 de outubro. Acusações causaram uma onda de críticas e suspensão por 16 países do financiamento a esta agência da ONU, privando também a mesma organização de mais ou menos 450 milhões de dólares e ameaçando a continuidade das suas operações, tanto na faixa de Gaza como noutras zonas da região, onde igualmente estão presentes refugiados palestinianos. O receio é que esta mesma agência tenha dado abrigo a vários terroristas que assim estão a beneficiar de financiamentos a nível internacional. Estamos a terminar este Jornal da Tarde. E vamos recordar os títulos. É dia do professor cabo-verdiano. Ouvimos o Presidente da República enaltecer o papel da classe e, igualmente, José Maria Neves reconhece que os desafios da ordem laboral são muitos e que deve-se fazer tudo para dar uma resposta às reivindicações dos professores. O Governo publica a lista de transição de 87 professores de 8A para 9A. Aldeias Infantis SOS e ativistas Orlando Mascarenhas e Dionísio Pereira, condecorados pelo Presidente da República pela dedicação às causas sociais. Executivo cabo-verdiano reage com satisfação às 20 medidas anunciadas pelo governo chinês no Fórum Macau para dar um novo impulso à cooperação económica e comercial entre a China e os países de expressão portuguesa. Comissão Nacional para Direitos Humanos e Cidadania quer ver os seus comissários e demais parceiros mais capacitados na promoção e monitoramento dos direitos humanos em Cabo Verde. Acontece na cidade da Praia uma ação de capacitação durante esses dias. O foco central vai para também as pessoas com deficiência. Boa tarde, fique bem com a Rádio de Cabo Verde. Orlando Lima, na edição e apresentação deste jornal, técnica em São Vicente e Lídio Gomes, aqui na Praia de Brito, e no apoio à realização esteve o Jane Nilsson Cardoso. Às 14 teremos os títulos com a Joana Lopes. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.